Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, aquele podcast que tem a missão de entreter a sua vida, trazer para você coisas bacanas para você entender o mundo e compreender aí a realidade em que nós estamos vivendo. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje eu tenho o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, terrabolista da Terra em formato de bola, beleza? E também temos o senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente, que saudade de vocês. De vez em quando eu me ausento, mas eu estou de volta. Como vocês podem ver, vocês não podem me ver, mas poderão me ouvir. Pra quem é apoiador que tá vendo a gente aqui, nossas carinhas, não está vendo a carinha de Márcio Fabiano por problemas técnicos comandados pelos astros, né, Márcio? Exatamente. Essa semana não é uma semana boa, tá uma tensão muito grande nos astros. Eu vou falando ao longo do podcast. Ok, estamos aqui para falar sobre aquilo que nós falamos há 2 anos atrás. Gente, faz mais de 2 anos que nós gravamos aquele podcast sobre fake news nas eleições presidenciais. E hoje a gente tá de volta aqui para conversar um pouco sobre a participação política nesse contexto da conectividade, né? Uma vez com a introdução das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, nessa corrida, né? E do TikTok, não esqueçamos do TikTok, com a introdução de todas essas plataformas e mídias sociais, como é que a opinião pública e as disputas eleitorais e as disputas políticas vão se organizar, não é? Como que é o contexto da participação política no momento em que as mídias sociais são mais utilizadas que a própria TV. A gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, mas antes, vamos para os nossos recadinhos de praxe. O primeiro deles é o seguinte: esse podcast só existe porque nós temos um grupo de apoiadores que mantém esse projeto funcionando. Então, se você gosta do nosso conteúdo, acha bacana, considere ser um apoiador com apenas R$4. Kleber, R$4 dá quantos dólares? Eu acho que na cotação recente deve dar uns 70 centavos, mais ou menos. Pronto, 70 centavos. Kleber, nós somos os garçons da história, né? Dê uma gorjeta para o historiante. Vamos fazer uma campanha assim? Contribua com suas moedas de dólares para contribuir com o Portal Historiante. Você vai lá no nosso apoia, apoia.se/historiante, e vai fazer essa singela contribuição aí de R$4 para auxiliar o Portal Historiante nessa missão de difundir conhecimentos nas redes sociais, no YouTube, aqui nessa plataforma de streaming, através dos podcasts mais variados da nossa família de podcasts, do aplicativo para Android. Enfim, você pode achar em qualquer lugar. Nós somos praticamente deuses, viu, Márcio Fabiano? Nós somos deuses, nós somos Júpiter, nós somos deuses que somos onipresentes, estamos em todos os lugares. Quando eu digo a vocês que a era de Aquários já chegou, quem diria Kleber Roberto falando em deuses, em astros, em outras coisas do além? O mundo ainda tem salvação. A salvação no comunismo. Bom, seja um apoiador, vá no apoia.se/historiante, o link está na descrição desse episódio, e nos ajude a manter esse projeto. Só lembrando que quem é apoiador tem acesso aos nossos cursos exclusivos para apoiadores, que são os cursos A Escrita da História, né, voltado para o estudo sobre os pensadores, os historiadores e seus estilos de pesquisa, e nós temos também o minicurso Mitologias, que faz um mergulho sobre as culturas mitológicas da antiguidade, e no primeiro módulo estamos falando sobre a cultura greco-romana. Então participe, seja um apoiador, nos ajude a manter esse projeto, e a gente fica muito feliz, e vai ser um prazer enorme receber vocês entre os nossos apoiadores. Eu queria deixar o meu abraço para esses apoiadores que estão com a gente. Vou citar alguns aqui. Nós temos Thaís Meleiro, Abdon Eres, Arley Barros, Aila Alves, Gilberto Rodrigues, Felipe dos Santos, Josenildo Tavares, Angélica Patrícia, Ítalo Andrade, Jefferson Aleph,
Marcos Antônio, Thaís Valéria, Ana Raquel, Charles Guilherme, Eduardo Nielwes, Mariane Spaulucci, Milena Fiorenza, Alessandra Fonseca, Ricardo Ferreira, João Vitor Milward, Cibele Schneider, Eduardo Gabriel, Poliana de Oliveira, Frederico Januzzi, Marcelo Raulino, Ciro Lamarque, Maria Eduarda, Carlos Juan, Francisco Alain, Tainá de Matos, Gelson Vitorino, Roberto José, Ladson Costa, Bruno Santos, o nosso querido Bruno, Davi Casemiro, Francisco Daniel, Flávio José, Souza Rica, Giuseppe Menezes, Adi Macaricelli, toda essa galera que nos apoia e que, se eu não falei seu nome, você vai ser contemplado no próximo episódio, porque senão a gente vai passar o episódio inteiro aqui só falando nomes de apoiadores. Mas um grande abraço a todos vocês que apoiam o Historiante e nos mantêm aqui vivos, produzindo conteúdo pra vocês e, enfim, atingindo mais corações. Vamos pra pauta, né, gente? Vamos entrar aqui no nosso conteúdo. Em 30 de julho de 2018, publicamos nosso primeiro episódio do podcast e o tema foram as fake news nas eleições presidenciais. Naquela ocasião discutimos como elas poderiam impactar no resultado final e é possível que tenhamos errado boa parte das previsões. Aquela eleição foi marcada pelo poder das mídias sociais e da conectividade sobre a opinião pública dos brasileiros. 2 anos depois, estamos aqui para discutir a participação política nesse contexto de conectividade e o panorama continua bastante nebuloso, apesar de já termos passado por isso antes. A TV, que um dia determinou quem tinha mais destaque na opinião de eleitores, passou a ter menos influência na hora de escolher o candidato. O atual presidente, por exemplo, teve 7 segundos de tempo no horário eleitoral, contra mais de 5 minutos de Geraldo Alckmin do PSDB, que teve desempenho risível em 2018. Uma pesquisa de opinião do Instituto Data Senado apontou a influência crescente das redes sociais como fonte de informação para o eleitor, o que pode em parte explicar essas escolhas dos cidadãos nas eleições presidenciais de 2018. Quase metade dos entrevistados, 45%, afirmaram ter decidido o voto levando em consideração informações vistas em alguma rede social. E a principal fonte de informação do brasileiro hoje é o aplicativo de troca de mensagens, o WhatsApp, segundo o levantamento. Das 2,4 mil pessoas entrevistadas, 79% disseram sempre utilizar essa rede social para se informar. Apesar de mais gente usar as redes sociais para se informar, o brasileiro diz estar atento ao problema das notícias falsas. Mas quase metade dos entrevistados, 47%, considera ser difícil identificar a veracidade das informações recebidas. Por outro lado, aproximadamente 8 em cada 10 entrevistados já identificou notícia falsa em rede social, e a maioria, 82%, também diz verificar se uma notícia é verdadeira antes de compartilhá-la. Os dados são da Pesquisa Nacional Redes Sociais, Notícias Falsas e Privacidade na Internet, realizado pelo Data Senado em parceria com as ouvidorias da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Para essa eleição, o Tribunal Superior Eleitoral se mobilizou nesse aspecto. O Programa de Enfrentamento à Desinformação, liderado pelo TSE, já conta com 57 instituições públicas e privadas que se uniram para combater os efeitos negativos provocados pelas notícias falsas no processo eleitoral nessas eleições de 2020. Os integrantes mais recentes da parceria são Fundação Getúlio Vargas, Sinditelebrasil, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, o TikTok, o ByteDance Brasil Tecnologia Limitada, o TikTok está envolvido nisso também, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, a galera de Márcio Fabiano. Também fazem parte do programa o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Senado Federal, partidos políticos, associações, além das maiores plataformas de mídias sociais e de serviços de mensagens do mundo, como Google, Facebook, Instagram e WhatsApp. As principais agências de checagem de notícias também aderiram ao programa, bem como diversos segmentos da imprensa, telecomunicações, tecnologia da informação, provedores da internet, entre muitos outros. O TSE também mantém a página Desinformação, que foi criada para dar amplitude ao programa e manter a sociedade atualizada sobre as ações desenvolvidas. Lá na página é possível acessar a lista completa dessas 57 entidades parceiras. Nas eleições desse ano, mais uma vez, as redes sociais vão se apresentar. Mas a minha pergunta é: as redes sociais vão ser o principal cabo eleitoral em nosso país? E aí, galera, o que é que vocês acham disso? Acredito que sim. Acredito que as redes sociais serão o principal meio de difusão da propaganda eleitoral dos vários políticos, tanto para o executivo como para o legislativo. E isso não somente na eleição que vai transcorrer agora, no ano de 2020, que é a eleição para prefeito e vereadores.
mas eu acredito que na próxima eleição para presidente também as redes sociais serão o principal foco de difusão, tanto através dos grupos de WhatsApp ou de outra plataforma de comunicação que venha a surgir e pode, digamos, desbancar o WhatsApp. Isso aí a gente não sabe, não temos uma bola de cristal para adivinhar isso, mas essa difusão através de meios digitais de comunicação instantânea vão ser o principal foco de difusão dos candidatos. Como bem lembrado pelo professor Pablo, o atual presidente, ele tinha 7 segundos de propaganda eleitoral na TV, enquanto o Geraldo Alckmin tinha mais de 5 minutos, era 5 minutos e alguns segundos. E Geraldo Alckmin ficou lá atrás, teve uma votação irrisória no processo eleitoral, enquanto o candidato com 7 segundos conseguiu se eleger. E com base exatamente numa grande força através das mídias, das redes sociais, as redes de comunicação, mídias digitais, ou seja, tudo isso para ajudar na difusão dessa imagem deste candidato. E aí tem a questão dos disparos em massa, que foram proibidos pela Justiça Eleitoral, mas em notícias mais recentes, em noticiários e grandes veículos de comunicação já estão identificando a volta dos disparos em massa, tanto em redes de comunicação instantânea como o WhatsApp, como em redes sociais, e tudo isso vão ser ferramentas que infelizmente vão aí permear a comunicação e a difusão desses candidatos. Lembrando que essas informações que muitas vezes estão aí permeando os grupos de WhatsApp não são informações que são feitas apenas através de prints. Muitos grupos que têm a ideia de difundir, por exemplo, uma fake news relacionada a determinados candidatos, principalmente aí candidatos de grandes centros, grandes capitais, eles fazem sites falsos em domínios estrangeiros para que dessa forma haja, entre aspas, quem está ouvindo aí o nosso podcast, eu estou fazendo aqui o sinal de aspas bem grande, porque eles vão fazer esses sites que são sites especializados para difusão de fake news, para dar a veracidade para esse conteúdo. Eles criam 3, 4, 5 sites que vão difundir uma notícia verídica sobre um candidato para que dessa forma, se alguém for pesquisar, ver ali num grupo de WhatsApp, por exemplo, uma notícia sobre um candidato, uma notícia de corrupção, de desvio de verba, algo relacionado a alguma infração de um candidato, e disser, não, vou aqui no meu navegador, vou pesquisar para ver se a notícia é verdadeira. Ele vai esbarrar com a notícia em vários sites sobre aquele mesmo fato. E ele vai ter, digamos, esse embasamento. Ele vai dizer, não, está aqui em um site a notícia de que esse candidato é corrupto, então ele é corrupto. E infelizmente isso vai permear muito as nossas eleições, porque a gente sabe que o mundo da internet é um mundo vasto. Não vai adiantar apenas o poder judiciário, grandes redes de comunicação, investigação, polícia, para tentar inibir isso, porque é um mundo muito vasto, muito amplo. Teria que haver realmente uma medida a partir dessas próprias redes de comunicação para tentar inibir isso, porque eles têm condição sim de inibir isso. Agora a gente não vê um interesse dessas redes em tentar inibir essas fake news ou então manobras que venham a afetar os processos eleitorais aí, não somente no Brasil, mas em vários locais do mundo. Eu queria aproveitar eu tô com informações quentíssimas, na verdade, informações vulcânicas. Não se preocupe que não é nenhum escândalo não, viu, minha gente? Vulcânicas é ótimo. Não, seria vulcânica se eu dissesse assim, professor Kleber, não é, vai assumir um ministério no governo do Bozo. Aí seria uma informação vulcânica e completamente mentirosa, né? Mas enfim. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, gente, por coincidência, esse mês de outubro, desde setembro, aliás, eu voltei a interagir aí com essas questões sobre marketing político, eleições, porque estou assessorando um candidato a vereador na cidade de Petrolina, aí no sertão pernambucano, né? Aqui ao lado de Juazeiro. Pois bem, eu vou dizer a vocês, tem sido uma espécie de curso completo
sobre tudo isso que Kleber acabou de falar. Em primeiro lugar, é uma eleição que já está acontecendo desde março, abril, pelo WhatsApp. A partir do momento que os candidatos e candidatas, principalmente os da majoritária, né, prefeitos e prefeitas, começaram a aparecer e a consolidar seus nomes, então seus cabos eleitorais, assessores, né, as pessoas em torno desses candidatos e candidatas começaram a montar estratégias pré-campanha, né, inclusive o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já havia ditado regras para a pré-campanha. Regras essas que eu, por exemplo, achei algumas bastante peças de ficção, porque a regra dizia que antes do dia 26 de setembro, que era a data permitida para o lançamento das campanhas, a pessoa poderia colocar assim, Márcio Fabiano, pré-candidato a vereador. Eu entendo que se você é pré-candidato a vereador, muito dificilmente você irá desistir de ser candidato, não é verdade? Ou seja, se você pode botar pré-candidato a vereador na pré-campanha, você está fazendo uma campanha, mesmo que seja na pré-campanha. Então tem umas coisas assim que eu não sei como é que a Justiça Eleitoral vai reagir e vai criar outras regras nos próximos pleitos, inclusive no pleito de 2022, que é o pleito que todos nós aguardamos ansiosamente, é o pleito onde vai ser eleito o novo presidente e governadores e tal. Então tem isso. Outra coisa, de fato, os próprios candidatos, principalmente os candidatos a vereadores e vereadoras, eles reconhecem que é uma eleição virtual, né? Que é uma eleição não só pelos aplicativos de mensagem, mas também pelas redes sociais, como uma eleição que a web está definindo. E aí você começa a fazer uma divisão, eu não diria nem dos candidatos e candidatas, mas divisão dos perfis da sociedade brasileira em relação a isso, a tecnologia, a comunicação em tempos de redes sociais. Os que já dominam essas tecnologias, essa pausa merecida foi para um gole de água, porque aqui está calor que só no sertão. Então voltemos agora com a onda dos mandatos coletivos, seja mandato coletivo, quer dizer, eles já começaram, quem domina isso já começou a trabalhar muito bem. Mas eu digo a vocês, 90% dos candidatos a vereador e a vereadora, a direita e a esquerda, ideologicamente, não tem a menor afeição com esse objeto que está aqui na minha frente, que vocês não estão vendo, que é o meu celular. Não tem a menor afeição com aplicativos, não tem a menor conhecimento, a menor habilidade. Eu acabei de participar, não vou dizer, lógico, a reunião que era e tudo mais, mas de uma reunião para recebermos instruções sobre prestação de contas, né, eleitoral. Gente, foi 25 minutos, certo? Para poder que todo mundo tivesse com o seu notebook ou com o seu computador, com o seu celular ligado, liga microfone, desliga microfone, gente que não sabia. E assim, havia uma conversa de comadre. Então parecia que estava todo mundo na feira, né? Era como se eu estivesse na reunião e visse vocês e fizesse: Pablo, tá bonito com essa barba. Kleber, tá bonito sem a barba. Cadê teus meninos também? Sua mulher tá bem, e etc. Então foi desse jeito. E eu lá, assim, um pouco chocado com tudo aquilo, porque as informações eram importantíssimas que iríamos receber, e houve uma intervenção de uma pessoa que disse: companheiros, companheiras, vamos desligar os microfones e vamos prestar atenção, porque o que vai passar aqui é muito importante. E eu comecei a fazer as anotações e fiquei matutando, né? Como é que essa pessoa pode ser candidata? Entre as informações passadas foram as informações sobre como os recursos de campanha. Gente, acredite, tem pessoas que não sabem o que é o imposto de renda. E assim, aí eu tomei outro susto, que eu disse: peraí, o sujeito não sabe o que é um imposto de renda? Então, e aí, depois que eu ouvi o depoimento dele, a pergunta que ele fez, o contador, lógico, teve que responder, né? Olha, imposto de renda é isso, 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 isso. Ele disse: agora eu entendi. E eu fiquei pensando, eu disse: poxa, se o cara não consegue, se o cara se candidatou a vereador, não sabe o que é um imposto de renda, como esse sujeito vai para a tribuna defender algo? Parece que o meu discurso é elitista, mas sinceramente eu acho que não é.
Nós precisamos, de fato, de uma revolução pela educação no Brasil. Pensem aí comigo, um candidato a vereador que não sabia o que era imposto de renda. Como esse sujeito vai entender o que é um projeto de lei? Como esse sujeito, essa pessoa, se caso eleito ou eleita, vai argumentar para defender os seus projetos. E aí vocês já sabem como é que essas histórias costumam terminar. Eu queria levantar um ponto assim. Essa questão da desinformação, ela é terrível, né? E outra coisa, essa ascensão ao posto de candidato nessa eleição, eu não sei se vocês estão notando, mas ela está ainda mais diversificada em vários aspectos. E dá para apontar logo de cara o seguinte: muitos candidatos oriundos de movimentos populares que nunca participaram do jogo político, eles se candidataram. Isso tem a ver, claro, com uma maior participação popular nas decisões políticas, ou pelo menos na intenção de decidir politicamente, tem a ver sim. Mas também tem outra questão. A internet, ela acabou, as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok e demais ferramentas de interação, eles acabaram fazendo com que o indivíduo ele tivesse voz, ele conseguisse se manifestar. E, claro, transformar, por exemplo, o Facebook e o Twitter, por exemplo, num campo de guerra político, né? De um lado isso é bom, do outro tem aquela coisa. Será que essa pessoa está preparada para participar desse processo? Será que apenas a questão dos seguidores lhe dá voz, lhe garante legitimidade? Mas também me faz pensar o seguinte: quantos e quantos candidatos não chegaram à eleição por meio das mídias sociais? Em São Paulo nós temos o Mamãe Falei, que hoje ele é vereador, se não me engano, né? Acho que ele é vereador de São Paulo. E ele agora tá pleiteando... Deputado, né? Deputado estadual. Deputado estadual. E agora ele tá pleiteando chegar à prefeitura de São Paulo. Quem é Mamãe Falei? Kleber. Quem é? Márcio. Mamãe Falei é um youtuber que cresceu nas redes falando o que ele fala, né? Falando muita besteira, falando muita abobrinha, fazendo muita coisa sensacionalista pra aparecer, pra pleitear uma vaga como político, e ele conseguiu. As mídias estão dando voz a essas pessoas, como o Humberto Eco diz, né? A internet deu voz ao idiota de aldeia. E de fato, a internet deu voz ao idiota de aldeia, deu voz pra todo mundo, inclusive o idiota de aldeia. E a gente tá vendo hoje esse boom de candidatos. Mas o que me preocupa, e eu jogo pra vocês, é o seguinte: será que nesse contexto a gente tá pronto pra fazer com que, de um lado, a democracia seja mantida e, de outro, a gente possa preservar a opinião pública dos ataques das fake news? Porque, de um lado, a gente vai ter uma série de candidatos invadindo aí a internet. E aí, o critério não é mais se o cara é bom, sei lá, enfim, o critério não é mais aquele da TV. A TV já foi determinante pra eleição. Hoje a TV não é mais determinante. A TV, ela não ocupa tanto espaço, ela não atinge tanto a opinião pública. A opinião pública está conectada, e é através dessa conectividade que ela vota, e as pessoas votam de acordo com uma influência muito forte do que é apresentado nessas mídias, né? Então, nesse contexto, vai prevalecer aquele cara que tem o melhor jeito de atuar nas redes. Tá aí o Guilherme Boulos que o diga, que entrou de cabeça, mergulhou com tudo na coisa da mobilização digital. É coisa que até alguns anos atrás apenas as pessoas da direita estavam fazendo, né? Mergulhou de cabeça e tá tendo seus resultados. Mas será que a gente consegue preservar, de um lado, a democracia e do outro, essa questão de certo controle em relação a essas informações veiculadas nas mídias sociais nessa eleição agora para prefeito, para vereador? Eu costumo dizer algo em rodas de amigos, que o brasileiro é um povo que realmente gosta de política, mas não é um povo politizado. É um povo que gosta ali de ver o candidato, muitas vezes gosta de assistir o debate, mas não sabe, muitas vezes, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, o que faz um prefeito. E por desconhecer totalmente a função de cada um dos políticos dentro dessa esfera, digamos, do sistema político brasileiro, ocorre exatamente a eleição de políticos que não conhecem o que vão fazer, na verdade, ali, lá no parlamento. É o próprio caso, por exemplo, do Mamãe Falei, que, se não me engano, ele foi até já retirado do partido dele. Não sei, eu posso até confirmar aqui, mas já teve algum problema com o partido ao qual ele foi eleito como deputado estadual. E isso porque vai contra, com muitas vezes, o que a própria, digamos, aquela estrutura política
permite aquele candidato possa fazer. Com as mídias sociais, com as redes sociais, o que eu venho percebendo é exatamente que muitas pessoas que têm um engajamento nas mídias sociais acabam tentando se eleger fazendo promessas mirabolantes. Eu estou voltando a ver aquelas promessas que um vereador não faz, um prefeito não faz. Já vi, para mim, apareceu um determinado candidato, foi até um link patrocinado, que eu não sei nem se juridicamente um candidato pode colocar um link patrocinado numa rede social, e apareceu lá a proposta dele, que era uma proposta de alterar uma norma do SUS para que os hospitais particulares pudessem ou pode ser desse jeito, alterar uma norma do SUS. Eu pensei na hora, isso aqui é um candidato a vereador. A gente está falando do SUS, o Sistema Único de Saúde, algo federal, algo que saía totalmente de uma esfera municipal. E está lá uma proposta desse candidato. E se ele está fazendo aquilo por má fé do candidato, que vai dizer, não, vou fazer essa promessa aqui, quem sabe os meus eleitores vão engolir, ou pode ocorrer deles desconhecer o que realmente um vereador faz dentro de um município, que é exatamente fazer as medidas de solicitação junto ao Poder Executivo para obras de infraestrutura, de melhoria em alguns bairros, pode modificar as leis municipais que vão ser depois aprovadas ou vetadas pelo prefeito. Eles vão fazer também as solicitações junto ao executivo para outras medidas de cunho popular. O vereador, ele não faz isso, a gente tem que ter em mente exatamente isso. O vereador, ele não faz, ele não pode dizer, vou fazer a escola. Não, quem faz a escola é o executivo através de uma solicitação junto à Secretaria de Infraestrutura, que vai analisar se naquele local pode fazer uma escola. Quem faz é o executivo. Gente, qualquer barulho que tiver saindo aí nesse podcast é porque tem uma oficina aqui próxima e o rapaz, por sorte, nesse período está tendo bastante movimento. Ainda bem, ele está tendo trabalho e está empregando várias pessoas. Se ocorrer algum barulho aí, com certeza Pablo não vai conseguir muitas vezes editar, porque vai ser um barulho no meio de uma fala. Mas aí, vocês que estão ouvindo o podcast, viu, já fiquem sabendo disso. Mas enfim, este problema que vem ocorrendo e vai ser muito grave na nossa política, vai ser exatamente esses candidatos que já têm um engajamento grande, alto nas redes sociais, e que eles vão futuramente dizer, já tem um engajamento aqui, vou tentar ser candidato. Você tentar me candidatar a deputado federal, a deputado estadual, ou a governador, prefeito de uma grande capital. E isso pode ocorrer. Nós temos uma capital que tem uma capital do Brasil, que vocês já vão identificar que ele é candidato, sendo que ele é lembrado por chegar em uma caixa de um supermercado, querendo que a moça tirasse um papel higiênico de uma caixa que tinha 4. Ele queria comprar ou seja, humilhando uma caixa, ou seja, um funcionário de um estabelecimento. E ele se fez exatamente utilizando o quê? Essa pencha de defensor dos consumidores, de alguém que está na mídia, e agora ele é candidato a prefeito em uma determinada capital do Brasil. E isso vai ocorrer em muitos locais, infelizmente. O candidato que se tornou o digital influencer para ser aquele que vai ganhar votos para conquistar o cargo dentro da política. Eu quero responder primeiro a Kleber, Pablo. Quero dizer a ele que pode sim ter link patrocinado, tá? Os candidatos podem fazer impulsionamento nas redes sociais, mas tem um limite financeiro, e segundo daí, só quem pode fazer é o candidato, outra pessoa não pode fazer por ele, uma série de regras, né? Cartão de crédito, tem que tem que prestar contas desse valor também nas duas prestações de contas que os candidatos fazem até 15 de novembro. A primeira prestação é agora, de 21 a 25 de outubro, e a outra acontece logo após a eleição, né? Até 15 de dezembro, eu acho. Enfim, respondendo a Kleber, eu vou responder a Pablo quando ele pergunta sobre o que vai acontecer com a democracia e se haveria controle sobre essas notícias, vídeos, fake news, essas maluquices que está acontecendo. Primeiro, Pablo, Kleber, e
demais apoiadores, apoiadoras e nossos ouvintes, seguidores, nossos quase 40 mil seguidores lindos e lindas do Historiante. Botem um pezinho no chão, a democracia já perdeu. O que nós teremos que fazer com a democracia no Brasil e no mundo? De hoje em diante, aí precisamos refletir, pensar, amadurecer e lutar. A democracia já perdeu. Já perdeu porque a democracia não tem um controle absoluto sobre as atitudes dos candidatos e candidatas, certo? Quando os instrumentos democráticos, através do judiciário, executivo, legislativo e demais instrumentos da democracia atuam para fazer esse controle, algum estrago já foi feito. Não precisa nem lembrar, não é, do que aconteceu no Brasil recentemente, do que está acontecendo recentemente. E vou lhe dizer, respondendo sobre o controle, Pablo. O controle, eu sinceramente, nesse momento, eu acho impossível haver um controle absoluto. O que é possível é nós, como sociedade, começarmos a reagir e a dizer: não acredito, preciso saber mais, estou desconfiado, o que é que você está dizendo. Vou ser bem claro, participo, como disse, há 2 meses, de diversos grupos de WhatsApp sobre política, naturalmente por causa dessa minha atividade como assessor. Cara, é impressionante. Eu tô falando a vocês, é porque eu vou deletando. Eu faço um filtro imenso. Mas agora eu vou começar, vou compartilhar no nosso grupo do podcast. É impressionante a quantidade de fake news absurdas, a quantidade de montagens. Montagens grosseiras. É uma coisa assim que, Kleber, tem um menino mais novo que já nasceu, desrespeitosas, filho da tecnologia, iria dizer não? Totalmente desrespeitosas. São montagens, Pablo, tão grosseiras que o filho de Kleber, mais novo, chegaria e dizia: não, pai, isso daqui é mentira, você não tá vendo que isso daqui tá errado? Vou dar um exemplo, eu recebi uma, quase que eu respondia, mas como eu não tenho tempo a perder, eu disse: não, deixa esse imbecil pra lá. Era o seguinte, era o ex-presidente Lula ajoelhado diante do Evo Morales. Bicho, era uma montagem grosseira. Você via que realmente era uma montagem. Era tipo assim, eu fazendo uma montagem num editor de imagens mais basicão que existe, entendeu? E aí dizendo, e sabe como era? Era assim: vocês falam que Bolsonaro é um puxa-saco de Trump, mas olha Lula. E o Jesus do céu, pegaram 2 fotos, uma de Evo Morales e outra de Lula, e fizeram isso daí. Agora você imagine o quanto de gente que reproduz isso e que diz: eita, tá vendo? Fora outra o deepfake, rapidinho, Márcio, o deepfake, é porque a gente não pegou ainda o deepfake que o Bruno Sartori faz. Sim. Só que o Bruno Sartori faz, todo mundo sabe, né? Só que o deepfake sendo utilizado como a própria mentira, né? Por exemplo, pegar a cara do Lula, botar em algum político com a mesma, sei lá, alguma pessoa com o mesmo shape ali, o mesmo tipo de corpo do Lula, fazendo alguma besteira, colocar na internet, ó, tá vendo? O Lula fez isso. Mas no final das contas era uma deepfake. A gente não pegou o boom dessa deepfake. A deepfake ainda é utilizada, todo mundo sabendo que é deepfake e é uma brincadeira e tal. Mas quando isso pegar uma velocidade, uma produção contínua, a gente vai ter que desmentir muita gente, muito vídeo mostrando alguém falando alguma coisa que na verdade não é essa pessoa, é outra fazendo deepfake. Mas até esse momento de você mostrar que é falso, um estrago grande já foi feito. Então, eu sinceramente não sei, quero ouvir depois a resposta dos nossos apoiadores, apoiadoras, dos nossos seguidores e seguidoras, porque é uma coisa absolutamente louca que está acontecendo. Infelizmente, nesse processo, quem perde é a democracia. Eu não acredito que a democracia vai morrer, não. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que justamente por causa da tecnologia, há vários movimentos, pequenos, médios, movimentos no mundo todo em favor do mundo melhor, mais democrático. Eu queria até, antecipando as indicações, sugerir que, por exemplo, quem puder e gostar, siga o candidato americano, o Joe Biden, e siga e vê o que é que ele posta, algumas coisas bastante interessantes, inclusive alguns gráficos, números e estatísticas a respeito de deepfake, de fake news, a respeito disso tudo. Eles estão construindo
tendo uma base de informações, de esclarecimentos muito interessante, né? Afinal de contas, eles sabem que podem perder com notícias falsas, né? Já corre por aí, pela grande imprensa, se Donald Trump pegou ou não Covid, né? Se o Covid dele foi uma facada mais sofisticada. Enfim, temos que estar firmes e fortes, né? Temos que estar alertas. Só lembrando aqui a notícia, realmente, do Arthur Duval, mamãe falei, ele realmente foi expulso. Tem aqui a notícia, né, no G1 São Paulo, que o deputado estadual Mamãe Falei é expulso do DEM. É uma notícia de 19/11/2019. Na matéria fala o seguinte: o deputado estadual paulista Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foi expulso nesta terça-feira, 19, do Partido Democratas. Democratas, viu? Ele foi expulso do Democratas. Aí tu vê o naipe. O nível da loucura. De acordo com o diretório estadual da sigla, a decisão foi tomada por unanimidade por uma comissão executiva estadual que considerou que os atos do parlamentar são incompatíveis com as deliberações do partido. Ou seja, nós temos aqui... Aí depois dizem, né? Não, mas os nordestinos não sabem votar. Aí a gente... Quando olha assim, Rio de Janeiro, acho que só tem a última governadora solta é Benedita da Silva, né? Os outros que estão vivos não estão em uma boa situação. Eu só queria salientar essa coisa de que a gente tá falando aqui de candidatos ruins, né? Que esse contexto da conectividade nos deu, mas seria bom dizer o seguinte: candidatos ruins e candidatos bons sempre existiram, né? Com internet, sem internet, com Facebook, sem Facebook, com Twitter, sem Twitter, eles sempre existiram e sempre atuaram na política brasileira. A questão é que com a conectividade a gente tem um acesso a um volume de informação muito grande, muito pesado, e isso faz com que a gente seja exposto a muitas informações, muitas delas mentirosas, né? Como a gente acabou de debater, que Márcio levantou, né? Quando a gente vai desmentir a mentira, ela já causou estrago e já elegeu algum candidato aí maluco que enfim, montou sua campanha em cima de uma grande mentira. Por exemplo, aparelhos didáticos que supostamente outro partido... Eu tô tentando falar em metáforas aqui. Aparelhos didáticos supostamente produzidos pelo adversário que faziam incitação à homossexualidade. Enfim, vocês já sabem, né? A gente tá falando aqui, mas vocês já sabem. Então, o impacto disso é muito forte. Vamos dar logo o nome aos bois. A ideia do kit gay para Bolsonaro foi essa coisa da fake news que o elegeu. Eu acho que, além da facada, que foi muito forte, foi uma coisa assim... Eu acho que é um dos fatores que colocou Bolsonaro na presidência. Além da facada, a montagem em torno da ideia de que existia um complô comunista LGBT contra a cristandade foi a bandeira que o elegeu e o colocou no Palácio do Planalto. Então, quando a gente for avaliar os impactos disso, os estragos já foram feitos, né? E aí nós temos um impacto muito forte na utilização das mídias sociais, porque nós utilizamos mais as mídias sociais hoje do que a TV. Então, se a TV determinava a eleição há anos atrás, são as mídias sociais quem definem quem vai ser eleito e quem não vai ser. O Bolsonaro ele tinha 7 segundos, né, de propaganda eleitoral. Em contraponto, ele estava na TV por outros motivos, seja por um absurdo que ele falava, seja por uma loucura que ele dizia, enfim, ele acabava virando notícia. Mas, para além disso, ele tinha mais exposição nas mídias sociais e isso foi mais fundamental. E hoje a gente vai ter isso nessas eleições. As eleições de 2020 elas vão ser marcadas por uma hiperexposição dos candidatos nas mídias sociais. E é possível que aquele que for mais exposto nas mídias sociais tenha um maior número de votos, tem um maior número de adeptos. Claro, sem poder fazer campanha física e óbvio que isso não impede ninguém, né? Eu acho que aí aqui em Petrolina, em Juazeiro, a gente tá vendo, e na cidade, sei lá, da pessoa que estiver nos ouvindo, essa pessoa vai estar ligada nisso. Vários candidatos estão fazendo campanha de rua, estão saindo nas ruas, estão abraçando o povo, estão dando beijo em todo mundo, enfim, espalhando coronavírus para todo mundo, né? Então, essa coisa da campanha corpo a corpo ainda existe, mas é óbvio que a hiperexposição nas mídias sociais vai construir esses candidatos para
alcançarem cada vez mais adeptos, né? Claro que quem é desconhecido vai ser mais difícil, mas ele vai ter as mídias sociais como uma espécie de arma, né, para conseguir, enfim, crescer absurdamente. Já rolou muita fake news aqui por essa região. Não sei se vocês já pegaram fake news. Já pegaram fake news aí? Ou então vídeos maléficos aqui nas políticas locais? Vídeo não, mas já vi alguns casos assim digamos, de denúncias que a pessoa percebe mesmo que é tudo algo forjado. Mas assim, não foi entre as pessoas que estão disputando o cargo no executivo. É o pessoal ali do legislativo. Um querendo dar rasteira no outro, entendeu? É uma situação bem complicada. Aí eu até lembrei também de algo que eu estava conversando com a minha esposa. E conversando com ela, foi exatamente próximo do horário da propaganda eleitoral na TV. E aí quando começou, ela falou comigo: isso aí tem alguma relevância atualmente, propaganda eleitoral na TV, no rádio? Porque basicamente os candidatos já estão há um bom tempo aí nas redes sociais. Lembrando até a fala do professor Márcio, dos pré-candidatos antes da própria candidatura. Porque, aí ela até comentou, porque a divulgação hoje em dia, nas mídias sociais, você pode engajar a pessoa o dia todo, 24 horas por dia. Você pode estar ali postando a toda hora um plano de governo, num grupo ou do WhatsApp ou do Telegram. Tem o Telegram aí também, que é uma arma poderosa, muito poderosa mesmo para os candidatos. Pode estar ali de meia hora, 1 hora de cada hora, postando algo que o candidato está fazendo, uma plataforma de governo, alguma publicação dele, uma fala, uma live. Ou seja, a pessoa pode engajar o seu público, os seus eleitores ali 24 horas por dia nas redes sociais. E acredito que ainda é válido as propagandas, não sei mais na TV se é válido realmente. O rádio, porque o rádio ainda tem um impacto muito grande, o rádio ainda tem um impacto devastador nas comunicações. Eu acho que o professor Márcio pode até confirmar isso, mas o rádio ainda é um veículo muito poderoso. É tão poderoso quanto essa ferramenta que nós estamos utilizando agora, que é o podcast, tanto para uma aula, como nós estamos dando aqui, dando informações educativas, como também tanto informações de noticiários, como a própria propaganda eleitoral. O rádio ainda pode ser uma ferramenta poderosa. Não sei se o professor Márcio pode também confirmar. Antes de Márcio falar, só registrando que o Flávio, nosso querido Flávio José, está online com a gente, mandou muito boa tarde, atrasado, mas cheguei. Boa tarde, Flávio, você é de casa, você sabe disso, né? Você tem a chave, pode entrar. Valeu, Flávio. Vamos botar água no feijão aqui, como diz aqui o ditado no Nordeste. Botar água no feijão para aumentar o almoço. Fala, Márcio. Bom, eu vou primeiro responder a você, Pablo. Eu já recebi, depois eu vou mandar, porque foi um vídeo, aliás, muito engraçado. Um vídeo feito, na verdade não é fake news, mas isso é uma coisa que a gente precisa abordar. Necessariamente você não tem só fake news. Esse vídeo que eu vou mandar, claro, eu vou mandar para vocês, viu, gente? Alô, vocês do Brasil e do mundo que seguem a gente, vocês não vão ver esse vídeo, é só Pablo e Kleber. Eu recebi tirando onda de uma candidata a prefeita aqui na minha cidade. Era um vídeo muito engraçado, bastante engraçado, né? Mas aí também fiquei pensando, eu digo, é engraçado, mas eu fiquei perguntando, isso é legal? Isso é justo? É correto? Isso ajuda a democracia? Não é? Então você fica se pegando nessas coisas todas. Então eu queria responder a Pablo sobre isso. E lógico, todo dia eu vejo mentira. Hoje uma amiga minha, que é uma pessoa, tem um cargo importantíssimo, ela é no direito, me ligou perguntando, é verdade que fulano de tal pegou Covid, estava na carreata com o candidato tal e o apoiador tal? Eu disse, eu não estou sabendo disso não, depois eu estou recebendo aqui no WhatsApp. Então, qual era a estratégia do grupo opositor? Era, vamos dizer que fulano, que tal candidato está aglomerando, vamos dizer que alguém pegou lá Covid e vamos dizer que foi na aglomeração, porque aí já começa a sacanear, a prejudicar a candidatura adversária. Por aí vai. É como eu falei, a democracia já sofreu, já foi abalada,
E o controle nesse momento é impossível. O que nós precisamos reagir para fazer o pós. O que é que acontece? Não é? Como é que nós vamos querer esse mundo pós essa loucura? E voltando a falar do que Kleber falou, de fato, realmente, a TV morreu. Eu vejo o guia por motivos profissionais, né? Eu tenho que ver. O candidato que eu estou assessorando, ele vai estrear hoje. Hoje estreia o guia dos vereadores por aqui. Enfim, ele vai aparecer. Então eu tenho que ver o guia e tudo mais. Mas o rádio ainda tem força, porque é óbvio que tem força. Nós, principalmente no interior, que nós aqui na nossa região somos quase 600 mil, nem todo mundo mora nas duas cidades, né? Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco. Boa parte dessas pessoas, talvez 30%, moram nos distritos de irrigação, nas fazendas, nas roças e tudo mais, e o rádio chega muito, muito forte com esse pessoal. Agora, o que eu volto a refletir é porque, gente, eu estou aproveitando, eu sou tão feliz de fazer parte do Historiante, porque esse é um momento em que eu estou podendo refletir sobre tudo isso que eu estou vendo aqui. E olha que eu faço parte do sub, não é? Eu estou apenas ajudando um amigo querido. É do baixo clero, você é do baixo clero. Isso, imagina. Eu fico imaginando, por exemplo, o que é que está acontecendo com os partidos de esquerda? Né? Vamos agora, como disse Pablo, vamos dar nome aos bois. Os partidos de esquerda boa parte deles está construindo uma imagem de afastamento dos símbolos que podem chocar o eleitor médio no Brasil. Ou seja, alguns partidos estão deixando de utilizar suas cores, estão suavizando suas cores, não é? Preste atenção nos candidatos de esquerda que antigamente faziam questão de vestir suas cores e hoje não estão mais vestindo com tanta força. Alguns candidatos estão se distanciando de nomes que podem prejudicá-lo e nesse distanciamento eles querem a aproximação do eleitor de centro-direita. Isso eu estou falando na esquerda. Na direita já acontece o que a direita é expert em fazer. Ela percebendo, né, no Brasil e no mundo, que há uma tendência conservadora no mundo, e sobre tendências conservadoras, isso é um outro podcast que a gente pode gravar depois, o que é que ela faz? Ela adota a linguagem, não é? Ela adota, aliás, o discurso conservador. Então todo mundo é muito bonitinho, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito família, não é? E todo mundo é muito devoto. E aí eu pergunto, você está observando esses discursos? Porque, no meu caso, aqui no sertão, no Vale do São Francisco, eu digo, mas menino, olha para a cara de fulano, candidato a prefeito defendendo a família, o maior namorador, eu não vou dizer o nome que se diz no Nordeste, né, porque é meio um palavrão, o maior namorador que tem agora vem com a aliança brilhando no dedo e dizendo, viva a família, viva Deus, viva esse mundo. Realmente a gente precisa estar atento e forte, como diz a canção de Caetano. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar, trazendo para essa questão da conectividade, é o seguinte: essas imagens elas são construídas através das postagens, né? A gente não constrói mais essas imagens através da TV. A TV ela já não tem mais a dinâmica necessária para essa construção. Não é como o Collor, por exemplo, em 89, construindo a imagem dele de playboyzinho marombado, que gosta de exercícios físicos, ama a família e é contra o comunismo. Isso não é a TV quem constrói isso, são as mídias sociais. Então esses candidatos, eles recorrem, boa parte deles que entenderam como é que isso funciona, eles recorrem às mídias sociais para essa construção dessa imagem, né? Que seja lá qual for, né, que é construída. O Bolsonaro é um exemplo disso. A construção do Bolsonaro, pátria, Deus e família, essa coisa aí, caçador de comunistas e tal, enfim. Essa construção foi feita através de muita postagem, muita veiculação nas mídias sociais. Ele pavimentou a formação da identidade bolsonarista através das mídias sociais. E hoje, né, isso em 2018, nos anos anteriores também, mas agora, 2020, a gente tem uma outra etapa, né? Como é que essa construção ela pode ser desconstruída, ou como os outros
políticos, eles também podem utilizar isso. E mais, aí vai para o nosso lado. Como é que nós, que somos os eleitores, como é que nós podemos entender esse processo e não levar na inocência, como muita gente fez? A inocência política de muitas pessoas, ou enfim, o mau caratismo político de outras pessoas, fez com que essas imagens fossem muito consumidas na internet, né? O que é que leva alguém a compartilhar uma fake news? Ou o que é que leva alguém a compartilhar alguma postagem positiva de algum político, né? Isso a gente precisa entender e compreender, porque foram esses movimentos que influenciaram e impactaram no momento em que alguém foi lá teclar, digitar o número da pessoa e apertar verde para confirmar. Foram essas construções, essas dinâmicas nas mídias sociais que impulsionaram as eleições de algumas pessoas. Quem era Witzel? Quem era o governador Witzel do Rio de Janeiro no primeiro turno, um pouquinho antes das eleições? Um pouquinho antes do primeiro turno acabar. Quem era Witzel? Witzel era mais um dos candidatos. Era mais uma das pessoas que se candidatariam. A partir do momento em que a máquina de divulgação, né, essa máquina que agora a CPMI das fake news estão começando a desvendar, desbaratar. Quando essa máquina começou a colocar ele como candidato do Bolsonaro, ele foi de um Zé Ninguém a segundo turno e do segundo turno à eleição, gente. Então a gente elegeu pessoas através dessa questão das mídias sociais, dos disparos, das informações, das desinformações. Então isso é tão forte, tão impactante, que faz com que a gente faz com que a gente faça uma reflexão, precise fazer uma reflexão. Nós precisamos fazer uma reflexão, porque a gente não está tratando agora só de analfabetismo político, a gente está tratando agora de analfabetismo digital. O tiozinho, a tiazinha, a avó, o vô compartilharam informações do Bolsonaro achando que era verdade, porque alguém, um sobrinho mandou. Poxa, meu sobrinho mandou, ele é meu conhecido, ele não pode estar mentindo, vou compartilhar. Então isso aconteceu e muito, né? Então a gente tem hoje muitos governos e a própria presidência eleitos com base nessa questão. A questão das eleições municipais é outra história, né? Por quê? Porque o cara tá aqui perto. Eu sei quem é, eu conheço ele. Enfim, já vi ele em outros lugares, enfim. Então, nas eleições municipais, a propensão é menor. Pode acontecer? Pode, mas de certo modo a gente tem mais contato com esses políticos, a gente conhece essas pessoas. Mas isso não quer dizer que as desinformações e o modo pelo qual esses caras usam as mídias sociais vai influenciar nessa questão da eleição. Então essa cultura de utilização do eleitor, né? O eleitor tem uma cultura de utilização das mídias. Essa cultura de utilização precisa ser estudada e precisa ser analisada, porque ela vai ser fundamental nesse processo eleitoral agora. Vai ser pauleira, viu? Vai ser puxado. Não sei a cidade de vocês que estão ouvindo a gente, mas essa questão do WhatsApp, ainda com todas essas limitações que o WhatsApp colocou, que o Facebook colocou, enfim, que até o historiante acabou sendo prejudicado quando a gente estava fazendo divulgação do podcast sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia, a gente levou um strike porque o Facebook dizia que nossa postagem não ia de acordo com as políticas dos usuários, né? Não sei, talvez pelo tema, talvez pela imagem, enfim. Então isso vai acabar atingindo também os candidatos de diversos modos, né? Então essa cultura de utilização das mídias, ela é fundamental, ela é determinante para a gente compreender como é que as pessoas vão votar, como é que as pessoas vão eleger. E a própria participação política nas mídias sociais também segue essa lógica dessa cultura, né? Em postagens, em compartilhamentos, os grupos de Facebook hoje em dia que eram, sei lá, grupos de professores, grupos de história, os grupos de história viraram grupo de debate político. Então todos os grupos viraram grupos de debate político. Tá todo mundo falando de política em tudo quanto é canto. Então, o comportamento do usuário nas mídias sociais vai ser fundamental para a gente entender o destino das eleições esse ano, como foi em 2018. Só um detalhezinho, que é um detalhe também bem importante, é que a gente tem esse cenário, que é um cenário bem complicado, que vamos ter que analisar bem as propostas desses candidatos. E, gente, não se iludam com a propaganda ou com as fake news que muitas vezes a pessoa recebe
e a pessoa muitas vezes compartilha, que infelizmente ocorre. A pessoa recebe uma propaganda fake, uma fake news, e por estar prejudicando um candidato que não é o seu candidato, você acaba compartilhando. Você está fazendo parte aí de um crime, você está cometendo um crime, você está divulgando fake news. Não faça isso. Se você está recebendo a notícia falsa, faça a denúncia. A verdade, você vai ter que cumprir com a verdade. Se a partir do momento em que o seu candidato está sendo eleito através de fake news, aí você vai perceber o que ele vai fazer quando ele estiver ali com um cargo na Câmara de Vereadores, ou na Câmara de Deputados, ou no Senado, ou como prefeito, governador ou presidente. Aí você imagina o que ele pode fazer sendo eleito através de mentiras. Dicas culturais. Vamos para as indicações. Eu não sei vocês, será que vai todo mundo indicar o documentário, o Dilema das Redes? Márcio vai indicar o Dilema das Redes, será? Não sei. Não, Pablo, na verdade eu não iria indicar o Dilema das Redes, não. Eu sei que está na nossa programação uma conversa sobre eles. Só vou dar um spoilerzinho, né? Eu achei muita escola de samba para pouca batucada, entendeu? Eu tenho todo mundo falando, o Dilema das Redes, enfim, mas aí eu vou deixar essa fofoca para depois. Eu queria indicar, na verdade, Pablo, quero fazer diferente. Já pode indicar, né? Pode. Eu quero fazer diferente hoje. Na verdade, eu quero dar dicas. Eu vou me arvorar do cargo tão bonito de professor e dizer o seguinte: preste atenção no guia eleitoral. Tem que parar mesmo. Tem que ver o que é que os candidatos e candidatas estão propondo. Isso que Kleber falou é fundamental. Gente, eu sei que é chato, que tá calor, que tá quente, que o mundo tá difícil, mas a gente tem que parar um pouco e dizer quem é esse cara, quem é essa mulher. A capacidade intelectual que ele tem de defender determinados argumentos na Câmara de Vereadores. Qual é a capacidade intelectual, a inteligência, certo? A responsabilidade que esse candidato tem de gerir uma cidade. Como é com quem ele está se alinhando, certo? Isso é fácil de descobrir. Dá uma gugada, vai dando uma gugada. A gente tem que ter esse trabalho, entendeu? Não é só ficar acreditando no que está recebendo no smartphone, não. A gente tem que se dar o trabalho. Dá uma canseira? Dá. Às vezes a gente tem raiva. Muitas vezes eu tenho raiva também, me chateio. Às vezes dá vontade de desistir, dá. Mas acontece o seguinte: você está entregando sua cidade, seu país para quem? Para que serve a gente nesse planeta? Então tem muita gente boa, tem muito. Não deu tempo de eu falar, mas eu quero aproveitar só mais um minutinho, meus queridos e minhas queridas. Tem muitos bons candidatos. Prestem atenção nos mandatos coletivos. Prestem atenção, tem muito candidato e candidata propondo pautas, montando sites e dizendo: eu na Câmara, eu na Prefeitura vou fazer isso e isso. Leia. Eu posso fazer assim propaganda porque não vai ter nenhum problema, porque não é da nossa cidade. Mas foi nosso convidado, um querido convidado nosso, o Pedro Che, policial do movimento antifascista, é candidato a vereador na cidade dele, lá em Natal. Ele está lançando, certo, um site com 50 pautas para a cidade de Natal. Entendeu? Isso sim é o papel de um legislador, de alguém que vai pensar uma cidade. Então você é de Natal, veja se os outros candidatos também, aqueles que não, por acaso, se você não se alinhar ideologicamente com esse ou com aquele, veja o que é que os outros estão propondo. Entendeu? Porque um candidato que diz: eu vou fazer isso, vou alterar uma coisa do SUS, como o Kleber falou, vereador não faz isso não. Vereador fiscaliza o executivo, vereador ajuda o executivo a pensar.
eu vou ser um pouquinho mais sofisticado. Um vereador, uma vereadora filosofa sobre a cidade. Então a gente tem que estar atento a isso. Minha indicação é: vá pela sua inteligência, pela sua curiosidade. A minha indicação, vou indicar um livro, Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky, porque é algo que devemos ler, devemos estar atento, porque essa eleição que vai ocorrer agora em 2020 é uma eleição para prefeitos, uma eleição municipal, que vai definir os rumos dos municípios. Mas é a partir dos municípios que o governo federal tem o seu sustentáculo. Ou seja, se a partir do momento em que estamos votando errado para os cargos no município, nós estamos dando brecha para a manutenção dos problemas em escala maior, em escala federal. Por isso indico esse livro, que é muito bom. Acho que já foi indicado várias vezes, em vários podcasts, já foi indicado Como as Democracias Morrem. Mas vão atrás, leiam e reflitam, porque é um momento que é bem complicado. O Brasil está caminhando, dando passos largos em direção ao abismo. Reflitão, né? Como dizem aí, reflitão. Reflitão. Pois é, eu queria indicar o livro As Direitas nas Redes e nas Ruas. Ele foi lançado pela editora Expressão Popular, com a organização da Esther Solano e da Camila Rocha. É uma análise sobre o processo da conjuntura política que tem como pano de fundo o impeachment, né, da Dilma Rousseff. E ele vai dar uma analisada sobre esse processo político a partir da interação com as mídias sociais e como elas também interagiram com os movimentos na rua. Acho que é uma leitura interessante que pode ser feita. Além disso, Márcio falou sobre essa coisa do vereador filosofar, né? Quem tinha a ideia de um político que para exercer a política tinha que ser um intelectual, um sábio, era Platão, né? Então, leiam a República. Eu não concordo com Platão, mas leiam a República para entender um pouquinho aí a opinião que Platão tinha sobre quem poderia exercer a política. É uma visão um tanto limitada, restrita, mas é uma leitura interessante para a gente aprofundar aí conhecimentos básicos, né? Principalmente a galera que está aí no ensino médio, que escuta a gente. Dá uma lida aí na República de Platão, porque às vezes o professor de filosofia de vocês vai abordar e aí vocês ficam por dentro, tá? Bom, gente, chegamos ao final dessa gravação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Você que nos ouviu até agora, um grande abraço, seu guerreiro, sua guerreira. Você mora em nosso coração. E no 3, vamos dar um tchau coletivo. 1, 2, 3... Tchau. Tchau. Valeu, só com minha voz.